Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe those people who really like to drive very dangerously. and I have some friends who do that, and I usually go with them when I need to get somewhere very quickly, but I know that I'm risking my life every time I do that. If you would like to discuss those topics that you listen to in our episodes, and you feel that you would like to meet other people who also speak Portuguese so that you can practice and join our community, you can go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, it's portuguesewitheli.com/CAH. That's the address with the information of our conversation club after hours. Well, it's after hours for you. I hope you have some time after work so that you can join us and have a conversation in Brazilian Portuguese. For me, that's not after hours because I'm working. But the conversation club is really just informal conversation about the topics that we have here so that you have a specific laid out plan to study the vocabulary and practice a little bit more talking about those topics that we have here. Agora vamos embora começar com o nosso episódio 218, Direção Perigosa. Nunca aprendi a dirigir e, legalmente, sou impedido de dirigir porque sou daltônico. Por isso, acabo tendo de me confiar nos dois motoristas da minha casa quando tenho que tratar de algo urgente que requer mais cuidado. E hoje tenho algo que precisa de minha atenção. O primeiro dos meus choferes é meu pai. Ele é adepto da direção defensiva, mas acho que ele sobreestima esse aspecto. Meu pai dirige com uma vagareza que, mais de uma vez, já teve de ouvir uns impropérios na rodovia porque estava indo a passo de tartaruga. E ai de quem reclamasse, escutava logo um devagar se vai ao longe e depois um grunhido de raiva. A segunda chofer é minha mãe. Mamãe nunca foi de ir com calma. Com ela, o ritmo é alucinante. Ela tem um pé de chumbo e ainda é super agressiva no trânsito. Se um carro está indo devagar demais mais adiante, ela buzina feito doida e força a ultrapassagem. Na hora de fazer um retorno, ela pisa fundo e faz o pneu cantar. Se ela sabe que existe uma rota alternativa para chegar a qualquer lugar, minha mãe não se importa de fazer barbeiragem. Mesmo que arregace o carro todinho, ela dá um cavalo de pau e corta caminho. Quando alguém reclama, dizendo que mamãe é muito imprudente, ela só diz: "É hora de apertar os cintos, seu molenga", e dá uma de Ayrton Senna. Ah, e se eu disser que estou apavorado e quero descer, ela freia bruscamente e me expulsa do carro. Se eu quiser, que eu vá de ônibus. Bom, dado que o compromisso de hoje é urgente, mas que vou sair ganhando se eu chegar vivo, acho que vou com meu pai mesmo. Afinal, de grão em grão, a galinha enche o papo. Antes da gente começar com a discussão de hoje, eu quero saber se você tem experiência com o trânsito aqui do Brasil. Se você tiver experiência, por favor, compartilhe comigo, porque eu estou fazendo uma entrevista com algumas pessoas para falar sobre esse assunto. E agora vamos ver aqui o que é que o narrador começa falando. Porque o narrador começa dizendo que ele nunca aprendeu a dirigir. E parece até comigo, porque eu também não sei dirigir. Ainda. Mas no caso do narrador, ele não pode dirigir porque ele é daltônico. E uma pessoa daltônica é uma pessoa que tem daltonismo. Ela enxerga algumas cores de maneira diferente. Então,
para uma pessoa daltônica, é muito perigoso dirigir sem poder perceber as cores das sinalizações que existem na rua. Por isso que o narrador é impedido de dirigir. E o narrador então conta que ele normalmente precisa se confiar nos dois motoristas da casa, quando ele precisa tratar de alguma coisa urgente. Ou seja, quando ele precisa lidar com alguma coisa urgente, ele se confia ou ele recorre aos dois motoristas da casa. E aqui, só uma pequena lembrança, ou um pequeno lembrete, melhor dizendo, a palavra tratar de, quando você trata de alguma coisa, significa que você lida com alguma coisa, geralmente um problema ou uma situação que precisa de sua atenção. Por exemplo, Maria, você já tratou dos problemas que apareceram no projeto ontem? Precisamos resolver isso logo. Por favor, trate disso hoje. Ou seja, por favor, resolva esse problema hoje. E aqui o narrador começa a descrever quem são os motoristas que ele tem na casa. O narrador não utiliza a palavra motorista inicialmente. Ele diz que ele tem 2 choferes. E essa palavra é o plural de chauffeur. Essa palavra vem do francês e é uma palavra mais chique, utilizada para um motorista, para uma pessoa que dirige um veículo, normalmente profissionalmente. E é muito comum, por exemplo, as pessoas muito ricas e as celebridades, elas mesmas não dirigem os veículos. Elas têm um chofer ou uma chofer para dirigir. Hoje em dia é um termo um pouco antigo e mais específico para esse tipo de motorista. Então o narrador está sendo um pouco irônico também, como se ele fosse muito importante. O primeiro dos choferes é o pai do narrador. Ele diz aqui que o pai dele é adepto da direção defensiva, mas acha que o pai dele sobreestima esse aspecto. O pai dele é adepto da direção defensiva, mas talvez ele sobreestime esse aspecto. E aqui temos 3 boas palavras. A primeira delas é adepto. E você pode ser adepto de alguma coisa ou adepta de alguma coisa. E quando nós dizemos que você é adepto de alguma coisa, isso significa que você segue essa coisa. Geralmente uma ideia, uma doutrina ou uma prática. Por exemplo, existe um ditado no Brasil que fala que quem acorda cedo tem mais sorte. Então, eu sou adepto dessa ideia de que quem acorda cedo tem mais sorte. Eu sempre me acordo cedo, porque eu sou adepto dessa ideia. Ah, e eu também sou adepto do jeitinho brasileiro. Logo, logo nós vamos falar disso, mas eu sou adepto do jeitinho brasileiro, que significa eu acredito que a gente pode encontrar soluções para todos os problemas. Então, eu sou adepto do jeitinho brasileiro. A segunda palavra, que na verdade é uma expressão aqui, é direção defensiva. E a direção defensiva é uma técnica de direção em que as pessoas são mais cuidadosas, elas têm maior precaução para prevenir problemas no trânsito. Inclusive, aqui no Brasil, muitas pessoas que se envolvem em acidentes precisam fazer aulas de direção defensiva. E a terceira palavra é sobreestimar. Sobreestimar é o mesmo que dar muita importância a alguma coisa que provavelmente
não merece tanta importância. Por exemplo, eu acho que você sobreestima a capacidade desse aparelho de te ajudar. Eu não acho que esse aparelho te ajude tanto. Então, eu acho que você sobreestima a capacidade desse aparelho de te ajudar. E outro exemplo é melhor você não sobreestimar sua inteligência. Estude bastante antes do exame, porque talvez você se esqueça de alguma coisa. Não sobreestime suas capacidades. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota sobre essa palavra, porque temos variações e palavras relacionadas também. E por que é que o pai do narrador leva a sério demais? Por que é que ele sobreestima demais a direção defensiva? Bom, o narrador diz aqui que o pai dele dirige com uma vagareza que até já ouviu impropérios porque estava indo a passo de tartaruga. Ele dirige com uma vagareza tão grande que ele já até ouviu impropérios porque estava dirigindo a passo de tartaruga. E aqui temos 3 boas palavras. A primeira delas é a vagareza. E a vagareza é a mesma coisa que a lentidão, o fato ou a qualidade de estar lento, bem devagar. Por exemplo, se você continuar trabalhando com toda essa vagareza, não vai terminar o trabalho nunca. Se você continuar trabalhando com toda essa vagareza, não vai terminar o trabalho nunca. A segunda expressão aqui, que é uma palavra, é impropério. E o impropério é um palavrão, um insulto. Por exemplo, quando percebeu que o homem estava tentando pegar sua carteira, a mulher gritou vários impropérios. Seu ladrão, filho de uma... alguma coisa. Então ela gritou vários impropérios com o ladrão. Impropério é uma palavra mais chique. No dia a dia a gente fala palavrão ou insulto mesmo. E o pai do narrador ouviu alguns impropérios porque ele estava indo a passo de tartaruga. E quando alguém vai a passo de tartaruga, ou alguém anda a passo de tartaruga, essa pessoa se move muito devagar, em um ritmo muito lento. Você pode andar ou caminhar a passo de tartaruga e também pode fazer alguma coisa, como um trabalho a passo de tartaruga. Por exemplo, normalmente o caminho daqui até a minha casa só leva 30 minutos. Mas como eu sempre vou a passo de tartaruga, demora 1h30. O caminho daqui até a minha casa normalmente leva 30 minutos. Mas como eu ando a passo de tartaruga, demora 1h30. E esse não sou eu. Eu ando bem rapidinho, na verdade. Quem anda a passo de tartaruga é minha mãe. Bom, e o narrador diz que, além de o pai dele sobreestimar a direção defensiva e ir devagar demais, ele também se irrita quando alguém reclama. Porque o narrador diz aqui, e ai de quem reclamasse. Escutava logo um devagar se vai ao longe e depois um grunhido. E ai de quem reclamasse. Essa é uma expressão muito informal, uma estrutura muito informal. E quando você diz, e ai de quem, blá, 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 normalmente com o futuro do subjuntivo ou o pretérito imperfeito do subjuntivo, isso significa que essa pessoa uma pessoa, na verdade, não deve fazer isso e quem fizer vai enfrentar consequências terríveis.
Por exemplo, um professor diz aos alunos: olhem, eu vou sair agora, mas eu quero que vocês fiquem em silêncio. E não tentem me enganar, porque eu vou estar aqui perto. E ai de quem fizer barulho. E ai de quem fizer barulho. Eu vou estar aqui perto e eu vou escutar. E aqui está implícita a ameaça de que o professor vai castigar, vai punir o aluno ou a aluna que fizer barulho. Então, quem reclamasse do pai do narrador, logo escutava alguma coisa ruim, ou talvez não muito agradável. No caso do pai do narrador, ele dizia: devagar se vai ao longe, e depois dava um grunhido. A expressão devagar se vai ao longe é um ditado, que significa que você deve continuar de maneira bem cuidadosa, bem devagar, para poder ter sucesso em alguma coisa que você faz. Por exemplo, você não pode aprender português durante uma semana e esperar falar fluentemente. Devagar se vai ao longe. Estude um pouquinho todos os dias e no futuro você vai falar muito bem. Devagar se vai ao longe. E a terceira expressão que o narrador utilizou aqui foi um grunhido. E o grunhido é um som que uma pessoa pode soltar ou emitir. Esse som também é um animal que pode emitir. E quando uma pessoa emite um grunhido, ela está expressando raiva, desagrado, ela não está contente. E um grunhido é algo como Por exemplo, a mãe disse para o filho que, na próxima vez, ela poderia comprar sorvete para ele. Agora ela não compraria porque estava com muita pressa. O filho dela apenas deu um grunhido. Acredito, foi o que ele disse. E isso já aconteceu muito comigo também. Quando eu era adolescente ou criança, minha mãe prometia comprar alguma coisa e eu fazia como quem diz, eu acredito. Eu estava descontente. Bom, aqui tudo foi o narrador explicando como era o primeiro chofer, o pai dele. Agora, o narrador vai falar sobre a segunda chofer, a mãe dele. E ele diz que a mãe dele nunca foi de ir com calma. Ela nunca foi de ir com calma. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é ser de blá blá blá. E quando você é de fazer alguma coisa, isso significa que você faz essa coisa habitualmente. Essa é uma característica que você faz, ou que você tem, melhor dizendo, né? Por exemplo, eu estou ficando preocupada. O meu filho disse que viu alguém dentro de casa, mas não tem ninguém dentro de casa. Eu estou preocupada porque o meu filho não é de mentir. O meu filho não é de mentir. Então, se ele diz que tem alguém dentro de casa, é porque ele viu alguma coisa. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi ir com calma, que é uma característica que a mãe dele não tem. E quando alguém vai com calma, isso significa que essa pessoa age de maneira prudente. Ela vai com muita prudência, sem pressa. Por exemplo, agora que você vai terminar a decoração do bolo, vá com calma. Se você errar, vamos perder o bolo. Então, agora que você vai terminar a decoração do bolo, vá com calma.
E às vezes, quando os meus alunos ficam muito nervosos, tentando dizer alguma coisa, eu digo: vá com calma, não se preocupe. Hum? Fique tranquilo ou fique tranquila. Não precisa de pressa. E a mãe do narrador nunca foi de ir com calma, o que significa que ela sempre foi com muita pressa. Com a mãe do narrador, o ritmo é sempre alucinante. E uma coisa alucinante é uma coisa que causa uma sensação intensa de emoção. Alguns dos meus alunos gostam de esquiar, ou seja, eles fazem esqui, né? Eles esquiam nas montanhas. Na minha opinião, esquiar nas montanhas é alucinante, porque você vai muito rápido e desce, 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 desce. Eu acho perigoso, mas a sensação é alucinante. Alguns esportes radicais também são alucinantes, como o bungee jump ou salto de paraquedas, também são muito alucinantes. E o narrador diz aqui que a mãe dele tem pé de chumbo e ainda é super agressiva no trânsito. E quando nós dizemos que alguém tem pé de chumbo, especificamente significa que essa pessoa dirige em alta velocidade. Normalmente, uma pessoa que tem pé de chumbo não se importa muito com as regras do trânsito e ela também não toma muito cuidado. Então, essa pessoa dirige de maneira perigosa, porque ela tem pé de chumbo. E eu conheci algumas pessoas assim. Bom, o exemplo que eu posso dar é: eu até gostaria de voltar para casa com você, mas você tem pé de chumbo e já se envolveu em vários acidentes. Eu até gostaria de voltar para casa com você, mas você tem pé de chumbo e já se envolveu em vários acidentes. E a mãe do narrador não só tem pé de chumbo, como também ela é super agressiva no trânsito. E aqui o narrador dá um exemplo bem típico de motoristas agressivos. Se um carro está indo muito devagar na frente, a mãe do narrador buzina feito doida e força a ultrapassagem. A mãe do narrador buzina feito doida e força a ultrapassagem. Essa não é uma descrição muito lisonjeira, muito elogiosa da mãe do narrador, porque aqui ele diz que ela buzina feito doida. E quando uma pessoa buzina, ela usa o sinal sonoro de um carro. Geralmente faz bi 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 bi. Essa é a buzina. Normalmente, uma buzina já é suficiente. Você buzina uma vez, faz bip, e a pessoa já tem a atenção. Mas, às vezes, quando as pessoas estão nervosas no trânsito, elas buzinam repetidamente. Elas bi 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 bi, feito doidas, porque elas querem passar. E quando alguém faz alguma coisa feito doido, isso é que a pessoa faz essa coisa de maneira descontrolada. É como se ela tivesse perdido o controle. No caso da mãe do narrador, ela buzina feito doida e provavelmente isso não é agradável de ouvir. E além de buzinar feito doida, a mãe do narrador também força a ultrapassagem. E isso é muito perigoso. Porque quando uma pessoa força a ultrapassagem no trânsito, isso significa que o carro dela está atrás, tem outro carro na frente e ela tenta passar para a frente desse carro. Ela tenta ultrapassar esse carro. Existem regras de ultrapassagem. Nem sempre é possível, nem sempre é permitido. Mas quando alguém força
a ultrapassagem, essa pessoa tenta ultrapassar outro veículo, normalmente sem segurança ou sem espaço suficiente. Inclusive, aqui no Brasil, muitos dos acidentes que acontecem em rodovias ou estradas interestaduais é porque um motorista tentou forçar a passagem onde não podia e, bum, bateu o carro. E a mãe do narrador realmente ela é um pouco perigosa, porque eu conheço essa mãe, inclusive. Na hora de fazer um retorno, ela pisa fundo e faz o pneu cantar. Na hora de fazer um retorno, ela pisa fundo e faz o pneu cantar. E aqui temos algumas manobras, né, que os carros fazem. Fazer um retorno é quando o carro ou o veículo volta na direção contrária e segue nesse sentido oposto. Ele faz uma volta na forma de um U, a letra U. Então ele vai e volta. E tem algumas regiões aqui, nas ruas, onde o retorno é proibido. Por exemplo, olha, se você quiser chegar até o hospital, você vai até ali, faz um retorno e segue no sentido oposto. Você faz o retorno e segue adiante. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui para descrever a mãe dele foi que ela pisa fundo quando vai fazer o retorno. E quando alguém pisa fundo, isso significa que essa pessoa acelera o veículo de maneira muito rápida e muito brusca. Geralmente, a pessoa vai acelerar, ela vai acelerando assim, como se fosse... Bom, essa é a minha melhor... é a minha melhor imitação de carro. Mas quando alguém pisa fundo, faz assim... Ai, meu Deus. Bom, esse é um carro que está acelerando, pisando fundo. E você imagina que essa pessoa vai muito rápido com esse veículo. Então ela pisa fundo. E aqui no caso da mãe do narrador, ela pisa tão fundo que faz o pneu cantar. E o pneu são as rodas do carro. O carro normalmente tem 4 pneus. Os caminhões têm mais pneus. E quando o pneu canta, né, o pneu faz... Agora eu não sei se isso é um pneu ou se é um morcego ou um dinossauro, não sei. Bom, mas ele faz um barulho agudo, muito alto e bem característico. Inclusive, algumas competições aqui que acontecem na rua, as pessoas fazem esse tipo de coisa. Elas fazem o pneu cantar. Bom, daí o narrador continua descrevendo a mãe dele, porque ela aparentemente é um pouco radical, né? Ela gosta de dirigir rápido. E aqui ele diz que se ela sabe que existe uma rota alternativa, ela não se importa de fazer barbeiragem. E fazer barbeiragem significa cometer imprudências ou erros quando você está dirigindo. Uma ultrapassagem proibida é uma barbeiragem. Quando um carro entra na frente do outro de uma vez, isso também é uma barbeiragem. E uma pessoa que comete barbeiragens é um barbeiro. Para uma mulher, a gente também pode dizer uma barbeira. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais sobre isso, porque somos um pouco agressivos no trânsito aqui no Brasil. E você vai precisar de mais vocabulário e exemplos para poder descrever e reconhecer algumas situações. E aí o narrador diz, bom, se tem um caminho alternativo, ela não se importa de fazer barbeiragem. Mesmo que arregasse o carro todinho, ela dá um cavalo de pau e corta caminho. Mesmo que arregasse o carro todinho, ela dá um cavalo de pau
e corta caminho. E aqui nós temos mais palavras para descrever um motorista ou uma motorista imprudente. A primeira delas é arregaçar o carro. E arregaçar tem outros sentidos que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas aqui foi utilizado com um sentido altamente informal e regional também. Em algumas partes do Brasil vão utilizar outras palavras, mas, em geral, todo mundo vai entender do que se trata quando você disser arregaçar um carro. E no monólogo aqui, arregaçar o carro significa causar um dano muito grande, talvez até mesmo destruir. Por exemplo, o meu filho foi dirigir o carro bêbado e acabou arregaçando o carro quando bateu contra uma árvore. Meu filho arregaçou o carro quando bateu contra uma árvore. Ou seja, o carro ficou todo destruído. A outra expressão é dar um cavalo de pau. E um cavalo de pau, originalmente, é um brinquedo que você pode montar, ele é feito de pau, e você finge que está num cavalo e pode virar. Você pode virar muito rapidamente. Já quando nós falamos de carros e de fazer um cavalo de pau em um veículo, é uma manobra em que o veículo gira em torno do próprio eixo. Ele gira muito rápido, normalmente o pneu canta, e geralmente essa manobra de cavalo de pau a polícia faz quando está em uma emergência e precisa dirigir muito rapidamente, ou um bandido quando precisa fugir da polícia. Dar um cavalo de pau é perigoso e eu acho que é um crime, dependendo da situação. Mas a mãe do narrador não se importa, ela vira o carro, ela dá um cavalo de pau e corta caminho. E quando você corta caminho, e aqui você pode cortar caminho com um veículo ou a pé, caminhando, isso significa que você segue por um caminho mais curto, normalmente fora do caminho que tem sinalização. Por exemplo, se você seguir por essa estrada, vai chegar ao seu destino em 1 hora, mas você pode cortar caminho por essa ruazinha e vai chegar lá em 40 minutos. Se você cortar caminho por essa ruazinha, vai chegar lá em 40 minutos. E quando alguém reclama dizendo que a mãe do narrador é imprudente, ela fica com muita raiva. Ela diz: "É hora de apertar os cintos, seu molenga", e dá uma de Ayrton Senna. E aqui temos algumas boas expressões. A primeira é imprudente. E uma pessoa imprudente é uma pessoa irresponsável, ela age de maneira arriscada, ela não se importa com as consequências. Ela é imprudente. Por exemplo, você tem um cartão de crédito, mas você não pode ser imprudente com o seu cartão. Você só pode comprar aquilo que você pode pagar. Melhor dizendo, você só deve comprar aquilo que pode pagar. Se você comprar mais do que pode pagar, é um comportamento imprudente. Bom, eu estou falando para mim mesmo porque quando eu vejo livros, eu sou um pouco imprudente e compro livros demais. Não é bom, tá? São livros, tudo bem, mas não é bom. E a mãe do narrador diz: "É hora de apertar os cintos, seu molenga." E apertar os cintos tem 2 significados. Literalmente, é você apertar o cinto de segurança no veículo para que você não sofra um acidente muito grave, caso sofra um acidente. Uma pessoa que esteja sem o cinto de segurança, normalmente voa quando o carro se envolve em um acidente. Ela sai voando do carro. Mas
A gente também diz apertar os cintos para dizer que alguém tem que se preparar para uma situação perigosa ou uma situação de dificuldade. Por exemplo, meus amigos e minhas amigas, a partir de agora nós vamos entrar em uma área muito difícil da floresta. Então apertem os cintos e tenham muito cuidado, porque vamos demorar para passar por aqui. Apertem os cintos e estejam preparados, porque essa região é um pouco mais perigosa. Bom, eu não gostaria de entrar numa floresta assim, mas tem gente que gosta, né? E a mãe do narrador ainda diz um insulto. Ela chama o narrador de molenga. E molenga é uma pessoa sem energia, é uma pessoa que não tem iniciativa, é uma pessoa preguiçosa e também é uma pessoa covarde. Não é nada bom ser chamado de molenga. Por exemplo, eu não acredito que você não quer subir essa montanha comigo. Não seja molenga, vamos subir. A montanha não é tão difícil e perigosa assim. Olha, também tem gente que eu conheço que gosta de escalar montanhas. Eu sou molenga, então eu não escalo, mas tem gente que gosta de escalar montanhas. E no final aqui, o narrador diz que a mãe dele dá uma de Ayrton Senna. E aqui temos duas coisas. A primeira coisa é a coisa cultural, que é o Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 aqui no Brasil, um piloto de corrida, que era muito habilidoso na pista, ele era muito habilidoso dirigindo, ele era muito bom motorista, mas ele também era muito agressivo. Inclusive, ele morreu em um acidente, há muitos, muitos anos atrás. E aí, quando o narrador diz que a mãe dele dá uma de Ayrton Senna, isso significa que a mãe dele se comporta ou age como o Ayrton Senna, dirigindo muito rápido, de forma imprudente, agressiva e muito perigosa. E quando alguém dá uma de blá blá blá, isso significa que essa pessoa se comporta dessa maneira. Por exemplo, desde quando o Felipe tem formação de psicólogo? Por que ele está agora dando uma de psicólogo, distribuindo conselhos para todo mundo? Desde quando o Felipe é psicólogo? Agora ele está dando uma de psicólogo e distribui conselhos para todo mundo. Não sei por quê. E aí o narrador ainda diz, se ele estiver apavorado e quiser descer, a mãe dele freia bruscamente e ainda expulsa ela. Saia daqui! Ela expulsa o narrador. E frear, ou melhor, frear bruscamente, é quando o motorista pisa no pedal do freio muito rápido e com muita força. Normalmente, parando o carro de uma vez. E provavelmente a mãe dele está com muita raiva porque ela para o carro de uma vez, ela freia o carro bruscamente e diz para o filho dela sair do carro e ir de ônibus. E o filho dela começa a refletir um pouco. Ele pensa que hoje ele tem um compromisso urgente, mas ele sai ganhando se chegar vivo. Ou seja, ele vai ter uma vantagem ou um benefício se ele chegar vivo. Então ele decide ir com o pai dele mesmo, porque de grão em grão a galinha enche o papo. E essa última expressão, de grão em grão a galinha enche o papo, aqui o narrador não utilizou especificamente com o sentido que ela tem, porque quando a gente diz que de grão em grão a galinha enche o papo, significa que de pequenas ações ou pequenos passos, você consegue fazer algo grande. Você pode, por exemplo, escrever uma frase todos os dias. E depois de um ano, você vai ter um livro completo. De grão em grão, a galinha enche o papo. No caso do narrador, ele
usou essa expressão com o sentido de eu não vou ter pressa, eu vou devagar, porque eu vou conseguir o meu benefício assim. Bom, eu concordo com o narrador. De grão em grão a galinha enche o papo. Por exemplo, nós temos agora 218 episódios. Se você escutou todos esses episódios, com certeza tem um vocabulário muito grande, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Agora vamos ouvir o nosso episódio mais uma vez, melhor dizendo, o nosso monólogo, mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, pisando fundo no acelerador. Nunca aprendi a dirigir e legalmente sou impedido de dirigir porque sou daltônico. Por isso, acabo tendo de me confiar nos dois motoristas da minha casa quando tenho que tratar de algo urgente, que requer mais cuidado. E hoje tenho algo que precisa de minha atenção. O primeiro dos meus choferes é meu pai. Ele é adepto da direção defensiva, mas acho que ele sobreestima esse aspecto. Meu pai dirige com uma vagareza que, mais de uma vez, já teve de ouvir uns impropérios na rodovia, porque estava indo a passo de tartaruga. E ai de quem reclamasse. Escutava logo um devagar se vai ao longe e depois um grunhido de raiva. A segunda chofer é minha mãe. Mamãe nunca foi de ir com calma. Com ela, o ritmo é alucinante. Ela tem um pé de chumbo e ainda é super agressiva no trânsito. Se um carro está indo devagar demais mais adiante, ela buzina feito doida e força a ultrapassagem. Na hora de fazer um retorno, ela pisa fundo e faz o pneu cantar. Se ela sabe que existe uma rota alternativa para chegar a qualquer lugar, minha mãe não se importa de fazer barbeiragem. Mesmo que arregasse o carro todinho, ela dá um cavalo de pau e corta caminho. Quando alguém reclama dizendo que mamãe é muito imprudente, ela só diz: "É hora de apertar o cinto, seu molenga." E dá uma de Ayrton Senna. Ah, e se eu disser que eu tô apavorado e quero descer, ela freia bruscamente e me expulsa do carro, se eu quiser que eu vá de ônibus. Bom, dado que o compromisso de hoje é urgente, mas que vou sair ganhando se eu chegar vivo, acho que vou com meu pai mesmo. Afinal, de grão em grão a galinha enche o papo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.